Algumas pessoas, diante de situações de tristeza e adversidade, acham que não devem cultuar, ou pelo menos encontram dificuldades em cultuar a Deus por causa disso. Algumas vezes usam até isso como desculpa para não cultuar a Deus. Estou passando por um momento de desânimo, de apatia, de tristeza. Então eu acho que eu não devo cultuar a Deus. Eu não devo então prestar culto a Deus. Talvez perguntem, como cultuar com alegria se a situação presente está cheia de tristeza? Como ter ânimo e entusiasmo para adorar se o momento em que vivo é de desânimo e apatia? Talvez os judeus que estavam no exílio na Babilônia fizessem as mesmas perguntas. Como é que, estando no exílio, considerando até que Deus nos esqueceu, nós podemos alegremente cultuá-lo? Como podemos, então, numa terra estrangeira, sendo escravos e oprimidos por uma nação que tem deus pagãos, poder entusiasticamente louvar a Deus? Se por acaso eles fizeram estas perguntas, elas foram respondidas antecipadamente. Mais ou menos 150 anos deles estarem no exílio, Deus, através do profeta Isaías, lhes deu a resposta, dizendo que nossa alegria na vida e nossa alegria para cultuar não deve ser motivada por circunstâncias presentes, e sim pelas promessas garantidas de Deus de nos dar um futuro eternamente feliz. É isso que deve nos motivar para cultuar a Deus com entusiasmo e alegria. Esta resposta está elaborada numa forma de poesia com 3 estrofes. E nós hoje trataremos da primeira estrofe. A poesia está no capítulo 54 do livro de Isaías. Leremos todo o capítulo, mas hoje nós explicaremos os versos 1 a 5. Isaías, capítulo 54. Diz assim: cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e fixe bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la.
no ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer sua ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, temos diante de nós a Tua palavra. Reconhecemos a nossa incapacidade de compreendê-la, de explicá-la, a nossa falta de vontade de amá-la e obedecê-la. Por isso clamamos a Ti, pedimos a assistência do Teu Espírito Santo, produzindo em nós o entendimento, o amor e a obediência. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossa alegria de viver e cultuar deve se fundamentar nas promessas divinas que desfrutaremos um futuro eterno de alegria e não nas condições que temos no presente, nas circunstâncias que enfrentamos atualmente. E eu quero destacar 3 atitudes diante desta verdade, de que devemos basear nossa alegria, não nas situações ou circunstâncias que temos no presente, mas na promessa garantida de Deus, de que um futuro eterno e feliz nos aguarda. A primeira atitude é que devemos cantar com alegria, mesmo estando com tristezas, mesmo estando em situação de abandono, porque um dia nós teremos uma grande companhia, a companhia de todo o povo de Deus, adorando eternamente a Deus. Isaías profetizou entre o final do 8º século, a segunda metade do 8º século, e o primeiro quarto do 7º século antes de Cristo. Ele profetizou para o povo de Judá e de Jerusalém, que era o seu povo. Este povo estava ameaçado pelos impérios da Mesopotâmia. Primeiro, o Império Assírio, que era exatamente o império dominante na época de Isaías. Depois, o Império Babilônico, que tomou o lugar de dominar toda aquela região tomou o lugar do Império Assírio. Na época de Isaías, a Babilônia era mais um império ainda dominado, que estava buscando a aliança com o povo de Deus, o povo de Judá,
para fazer frente à Assíria. Mas esta aliança iria se tornar letal para o povo de Judá. Porque o maior problema, a maior ameaça, não eram os impérios em volta, mas era o coração do próprio povo. Era a teimosia, a desobediência, a desconfiança do povo para com Deus, em querer confiar em seus próprios recursos ou nas alianças com as nações em volta, ao invés de depositar sua confiança na aliança que já tinham com Deus. Na segunda parte do livro de Isaías, que começa no capítulo 40, nós temos profecias destinadas a mostrar para a própria geração de Isaías de que o juízo viria, mas não seria a palavra final de Deus. Apesar do juízo, Deus restauraria o seu povo. Terminado então o ministério de profetizar, de anunciar oralmente suas profecias, Isaías então as editou e colocou na forma do livro que nós temos hoje, deixando um registro para a geração que sofreria a disciplina de Deus ali no exílio, para que eles se sentissem animados, para que eles soubessem que o exílio não era o seu fim, mas que Deus os restauraria. Mas sob a superfície dessas promessas de restauração temporal, do retorno da Babilônia para Canaã, nós temos as promessas da restauração escatológica, isto é, da restauração final, quando Deus vai restaurar aquele povo, a sua terra, vai restaurar a cidade de Jerusalém para ser a capital do seu reino neste mundo. E algumas vezes, então, notamos estas profecias, inclusive neste capítulo 54, que junto com o capítulo 55, anunciam e convidam esta salvação escatológica realizada por Deus. Da mesma maneira que os cânticos dos servos, por exemplo, no capítulo 50, quando ele, depois de anunciar o cântico do servo, ele convida as pessoas a terem a reação adequada, isso aconteceu aqui. No capítulo 53, Isaías nos deu a quarta canção do servo, anunciando que o servo do Senhor seria aquele que realizaria a obra de expiação, a obra que receberia a condenação dos nossos pecados para nos trazer o perdão. E agora, nos capítulos 54 e 55, ele desafia o povo a reagir diante desta obra. No capítulo 54, temos uma poesia com duas imagens dominantes, a de uma mulher e a de uma cidade. Essas imagens se completam, essas imagens até se confundem, como já havia acontecido no capítulo 51, versos 17 a 20. Porque tanto a mulher como a cidade simbolizam Jerusalém, simbolizam o povo de Deus. Na primeira parte é uma mulher estéril, sem filhos, e que aí foi desamparada, mas que logo será casada e terá muitos filhos. Na outra parte é uma cidade que está desmantelada, que está destruída, mas que será reconstruída, e a justiça de Deus reinará nela, e a proteção de Deus estará sobre ela. A cidade, mulher estéril, será mãe de muitos filhos. Aquela que foi rejeitada, novamente será esposa do Senhor e eternamente amada. A cidade que então estava destruída e desmantelada e oprimida, será reconstruída e protegida. Podemos identificar 3 estrofes neste poema. Nos versos 1 a 5, uma estrofe marcada por convocações e as razões das convocações. 3 convocações e 3 porquês que substanciam, que dão a base para as convocações. E nessa estrofe domina a imagem da mulher estéril, da mulher que não teve filhos, dos versos 1 a 5.
Nos versos 6 a 10, a segunda estrofe, marcada por um estribilho, pela repetição da expressão diz o Senhor, ou diz o seu Deus, e assim por diante. E o que domina nesta estrofe é a imagem de uma mulher que foi repudiada, que foi rejeitada, mas que agora está sendo atraída novamente por um amor eterno, pela promessa de um amor que nunca vai acabar. E a terceira estrofe, versos 11 a 17, é a ideia ou é a imagem da cidade destruída e que será reconstruída de forma bela, terá uma restauração física e espiritual, com a promessa de que jamais ela seria novamente destruída. Em toda a poesia é Deus falando, Deus se dirigindo à mulher e à cidade. Mas no último verso, apesar de que durante toda a poesia a figura da mulher e a figura da cidade não são identificadas, no último verso nós temos a identificação, quando Deus diz: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Então é como se Deus se dirigisse a todos os seus servos, que por passarem por situações de dificuldades, de desprezo, de desonra, de vergonha, talvez se sintam desanimados, frustrados em voltar para adorar a Deus, em voltar a ter alegria na vida, em voltar a achar um sentido na vida. Deus lhes relembra a promessa de um futuro eterno e feliz. Então nós temos uma ordem, uma convocação de Deus para reagir diante desta situação. O primeiro é um convite à alegria. Cante, ó estéril. A palavra cantar, que foi traduzida aqui na minha versão como cantar, na maioria das versões vai aparecer cante com alegria, porque essa é a ideia. Era um verbo que designava um cântico, mas um cântico diante de situações alegres, um cântico em momentos de alegria. Por exemplo, ele era entoado na colheita das uvas. Então, quando chegava a época da colheita das uvas, as pessoas dali da região iriam colher as uvas cantando. E depois de colher os cachos de uvas, eles eram colocados dentro de um tanque chamado lagar, e aí eles pisavam as uvas, amassavam as uvas, e eles faziam isso também cantando. Tanto é que na época, ali nos montes, nos arredores de Jerusalém, se ouvia vários desses cânticos. Eles cantavam vibrando com alegria, enquanto amassavam as uvas. Aquele tanque tinha um piso um tanto inclinado, que fazia com que o suco escorresse, fosse através de um tanque, de um cano, até recipientes, onde ele então ficaria fermentando. Então isso era feito com alegria, cantando com alegria. Outra situação em que o verbo foi usado era nos cultos, como lá em Levítico, capítulo 9, 24, no momento em que inicia o sistema sacrificial sob o sacerdócio de Arão, e que desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício, e as pessoas se alegraram. Então elas louvaram a Deus, cantaram com alegria. O outro verbo que está em paralelo com esse, e que aqui na minha versão foi traduzido como exulte e grite de alegria, ou exulte com cânticos e exclame, fala de uma exultação vibrante, de um grito vibrante, que talvez nesse nosso momento pudesse ser ilustrado através do jogo de futebol, durante a Copa do Mundo. Você que está acompanhando e talvez assistindo o jogo do Brasil, e no momento que o Brasil faz um gol, você faz o quê? Pula, grita, se você é do tipo vibrador ou vibradora. É essa a ideia deste verbo, de alguém que diante de um momento alegre grita alto e expressa sua alegria com um júbilo que grita, um júbilo que é expresso através da voz. É interessante que no livro de Isaías, estes verbos
aparecem sempre, com talvez uma única exceção, quando Isaías está falando da restauração escatológica. Isso é, daquela restauração que Deus vai fazer no final de tudo. Daquela restauração que incluirá o reino milenar aqui na terra e o estado eterno. Então, sempre que Isaías, ou nas vezes que os verbos aparecem, é quando Isaías está anunciando isso. E isso nós já temos o fundamento do que estamos dizendo. Que a alegria do povo de Deus não deve, primariamente, estar fundamentada nas circunstâncias atuais, mas na esperança de que um dia Deus vai transformar todo esse mundo. De que um dia Deus vai instalar o seu reino aqui. De que um dia o próprio Senhor Jesus Cristo estará reinando nesse mundo a partir da cidade de Jerusalém. Que toda a natureza será renovada. Que os efeitos do pecado serão banidos. Que não haverá mais dor, mais morte, mais choro, mais tristeza. É esta esperança, esperança certa, garantida, que deve nos dar a alegria. E se nos alegramos com esta esperança, mesmo que a situação no momento não seja agradável, o nosso coração ainda terá alegria. Isso fica quando nós notamos, isso fica claro, desculpe, quando nós notamos para quem a ordem é dada. Quem é que deve cantar? Conforme aí o verso primeiro. Quem é que deve cantar? A mulher estéril. Agora, quando você pensa no contexto cultural do Antigo Testamento, uma mulher que não tinha filhos, como é que ela era vista na cultura do Antigo Testamento? Uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que não tinha recebido a graça de Deus. Uma mulher que Deus não tinha abençoado. Em alguns casos, inclusive, os maridos pediam separação, pediam divórcio destas mulheres. Já que ela não pode ter filhos, é como se ele dissesse, então não serve para ser minha esposa, porque eu preciso de filhos para herdar a terra, para cuidar da terra. E aí, uma vez divorciada, elas não casariam mais, porque todos os outros homens já saberiam que elas não podiam ter filhos. É para estas mulheres, então, ou melhor, para uma figura que representa uma mulher assim, que Deus está dizendo para cantar, para exultar, para vibrar de alegria, ó estéril, que não pode ter filhos, que nunca deu à luz, que nunca sentiu as dores de parto. Aqui, como eu disse, ela é um símbolo, uma imagem da cidade de Jerusalém, que nesse momento do cumprimento da profecia, os habitantes estariam no exílio e a cidade não teria ninguém habitando. Seria semelhante a uma mulher estéril, sem filhos, com a casa vazia, com a tenda vazia, porque não teria ninguém. Mas Deus diz, mesmo estando assim, cantem, vibrem de alegria. Por quê? Porque os filhos da mulher desolada, da mulher solitária, serão em maior número do que daquela mulher que é casada, daquela mulher que tem marido. Então, voltando à imagem, a mulher estéril, que representava Jerusalém aqui, deve se alegrar, não porque ela tivesse filhos, mas porque ela tinha a promessa de que iria ter filhos. Era com base na promessa garantida de Deus, de um futuro diferente, que ela deveria se alegrar, que ela deveria vibrar. Então seria como um torcedor altamente confiante, que já está fazendo festa antes mesmo do jogo começar. Ele já está vibrando, com certeza de que o seu time vai ganhar. É esse tipo de alegria que Deus está exortando o seu povo a ter. Antes da bênção chegar, antes da promessa se cumprir, pela certeza que tem de que Deus vai cumprir a promessa, ele diz: se alegrem. E a promessa aqui se refere a esse futuro eterno e feliz. Esse texto foi citado em Gálatas 4, 27, pelo apóstolo Paulo,
quando ele está fazendo a defesa da justificação pela fé, de que o povo de Deus é justificado pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, com base no sacrifício de Cristo. E aí ele faz um paralelo entre Sara, que era estéril, e Agar, que não era estéril. E como a palavra se cumpriu para Sara, que mesmo sendo estéril, teve Isaque, e através de Isaque, uma multidão de filhos, né? Ele está mostrando como isso se cumpriu, e ele então aplica esta verdade a todos os que são justificados pela fé. E aqui cabe algumas explicações. Primeiro, que o texto aqui, a profecia, se dirige especificamente ao povo de Israel, ao povo judeu, à cidade de Jerusalém, de modo mais específico, mas que acaba se estendendo a todo o povo de Deus, sem anular o cumprimento para a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque quando Deus escolheu aquele povo, Deus não escolheu aquele povo para salvar apenas aquele povo. Deus escolheu aquele povo para que fosse um canal de bênção para todas as nações. Lembra do que Deus diz em Gênesis 12, 3, que Ele iria abençoar Abraão, que Ele iria abençoar os descendentes de Abraão, para que através de Abraão e de seus descendentes, todas as nações da terra fossem abençoadas. E é interessante que em Gálatas Paulo vai mostrar isso, que foi através de um descendente de Abraão, Jesus Cristo, foi através de um judeu, um descendente de Davi, Jesus Cristo, que veio a bênção para todas as pessoas, sendo judias ou gentias, sendo do povo de Israel ou não. A bênção centraliza-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a promessa, mesmo sendo feita diretamente ao povo de Israel, é e pode ser aplicada a todo o povo de Deus, porque através de Israel e do descendente de Israel, Jesus Cristo, todo o povo é abençoado. Agora isso não anula o cumprimento desta promessa, seu cumprimento literal para a cidade de Jerusalém. E isso vai ficar demonstrado no livro de Romanos, no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Aliás, desculpe, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Quando Paulo está explicando exatamente essa questão. Primeiro vamos ler os versículos 11 e 12. Então eu pergunto, será que eles, e eles aqui é o povo judeu, tropeçaram para que caíssem? Tropeçaram aqui é o fato deles não terem acreditado que Jesus era o Messias prometido, que o Jesus de Nazaré que veio era o Messias prometido. Esse foi o tropeço deles. Eles até hoje, em sua maioria, não acreditam nisso. Então foi um tropeço. Aí Paulo pergunta, eles tropeçaram para que caíssem? Qual é a resposta? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Quem são os gentios? Nós, que não somos judeus, que não somos descendentes físicos de Abraão. Porque os judeus rejeitaram crer na justiça de Deus através do Messias Jesus de Nazaré. Então, a salvação veio para nós, para Deus despertar ciúmes naquele povo. Aí no verso 12, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: ora, se a transgressão deles, isso é o fato deles não terem acreditado na justiça de Deus através de Jesus de Nazaré como Messias, se essa transgressão resultou em riqueza para o mundo, em bênção para os gentios, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Quanto mais quando eles crerem de fato que eles estão errados,
e que o Jesus de Nazaré é o Messias. E Paulo vai desenvolver esse pensamento aí no capítulo 8, nos versos 25 a 29. Quando ele diz então que quando houver entrado a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Haverá um dia então, na história da humanidade, após o período de tribulação que virá sobre este mundo, quando as nações se reunirão com ódio de Israel e de Jerusalém para guerrear e destruir aquela cidade, liderados pelo anticristo. E aí, os habitantes de Jerusalém se verão numa situação de terrível aperto. E como está descrito pelo profeta Zacarias, nesse dia, o Senhor Jesus Cristo desce do céu, como também está escrito lá em Apocalipse 19. E ele, ao descer, salva aquele povo, e aí eles vão reconhecer, ele de fato é o Messias. E esse reconhecimento dá início ao reino milenar de Cristo aqui, com capital em Jerusalém. Um reino que vem para os judeus com capital em Jerusalém, mas que vem para reinar em toda a terra. Então, os judeus terão o cumprimento literal das profecias de restauração que nós vemos em Isaías. E a igreja de Cristo já pode desfrutar de forma antecipada de algumas destas bênçãos. Então, fazendo a aplicação, quando a sensação de abandono dominar nossas vidas, sensação de vazio, de falta de sentido, de aperto, de angústia, e nós pensarmos que estamos só, que nossa vida não está preenchida, que nossa vida está solitária e vazia, e que não vale a pena, erga os olhos da situação presente, erga os olhos das aflições que te rodeiam, erga os olhos dos apertos e lembre-se, Deus tem prometido um reino eterno para o seu povo, um reino pleno de felicidade, um reino pleno de alegria, e é esta esperança que deve encher nosso coração de alegria, de ânimo e de vibração. Então, nosso culto deve ser alegre, não apenas por causa das bênçãos que temos hoje, não apenas porque a situação está boa hoje, não. Nosso culto a Deus deve ser vibrante e alegre, pela certeza de que um dia Ele vai acabar com o mal nesse mundo, Ele vai acabar com a injustiça nesse mundo, Ele vai acabar com o terror nesse mundo, Ele vai acabar com a doença, Ele vai acabar com a morte, e Ele estabelecerá o seu reino aqui, um reino pleno de felicidade. Esta certeza deve nos alegrar. Essa é a primeira convocação. Alegre-se, mesmo estando triste. Cante de alegria, mesmo que esteja rodeado de tristeza. Porque se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, você tem uma promessa garantida de que um dia você vai habitar no reino eterno de Deus nesse mundo. A segunda promessa é: prepare-se para a restauração, porque em lugar da pequenez, você terá grandeza. E aí vem os versos 2 e 3. Alargue o espaço de sua tenda, aumente o toldo de sua habitação, não o impeça, alongue as cordas, firme bem as estacas. Aqui é uma outra imagem de uma mulher nômade que mora numa tenda, numa barraca, né? Naquela época as barracas eram feitas de pelos de cabrito ou ovelha, pelos negros que eram tecidos à mão, fiados à mão, e depois
mais ou menos em faixas de 90 centímetros de largura, e depois eles eram costurados, formando o teto ou o toldo, né, que cobria a tenda. E aí, quando alguém morava só, ele tinha uma tenda de um tamanho. Mas se fosse chegando mais gente, o que ele tinha que fazer? Tecer mais faixas e costurar, aumentar a tenda. Se Isaías estivesse escrevendo hoje, melhor dizendo, era como se ele dissesse para um casal sozinho, que só tem um quarto, uma sala e uma cozinha. Aí está chegando mais um filho, aí ele diz o quê? Faz mais um cômodo. Daqui a pouco está chegando mais filho, ele diz o quê? Faça mais cômodos. Seria mais ou menos isso. Só que usando a linguagem da época, ele está dizendo para essa mulher: olha, estenda a tenda, alongue a lona que cobre aí, alongue o todo que cobre aí, e não impeça. Essa palavra não impeça, traduzida literalmente, é não faça economia. Não fique fazendo puxadinhos, não. Faça logo uma coisa muito grande, certo? Faça algo grande. E compre cordas maiores, porque as tendas eram fixadas no chão através de cordas. E fixe bem as estacas, porque como a tenda vai ser maior, a estaca vai ter que estar bem firme na terra. Então faça isso, alongue aí a sua casa, construa mais e construa muito. Por quê? Aí o verso 3, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, isso é, você vai crescer para todos os lados, você vai crescer muito para todos os lados, a sua descendência, a sua posteridade, os seus filhos vão possuir as nações, vão povoar as cidades assoladas. Então, se prepare para as bênçãos que Deus vai trazer na eternidade para você. Se prepare para isso. E aqui, quando ele diz a sua descendência vai possuir as nações, ele está se referindo a uma promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 22, verso 17. No mesmo dia que Abraão estava oferecendo Isaque para sacrifício e Deus interrompeu para que o sacrifício não se consumasse, e então Deus fez uma promessa até com juramento. No verso 17, ele diz: certamente eu vou abençoar Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Aí Isaías está dizendo para o povo que estava no exílio: vocês lembram da promessa que Deus fez a nosso pai Abraão? Que a descendência seria tão grande como as estrelas do céu, tão numerosa como a areia na praia do mar, e que ela possuiria a cidade dos seus inimigos, isto é, ela reinaria sobre as nações. Pronto, Deus vai fazer isso. Ele não esqueceu a promessa. Então prepare-se para isso. Agora, como é que isso poderia ser aplicado para nós? Você tem certeza que vai morar no reino eterno de Deus? Tem? Tem certeza que essa vai ser a verdadeira vida? Plena de alegria? Tem certeza disso? Tem? Tem certeza que essa vida aqui é passageira? Você pode viver 50, 60, 70, 80, 100 anos, mas que ela acaba? Tem? Você vive assim? Você vive desse jeito? Você investe o seu tempo só nas coisas daqui? Ou investe também naquela vida eterna? Você investe os seus talentos só nas coisas daqui? Ou você investe também na vida eterna? Você investe sua energia só nas coisas daqui?
ou investe também na vida eterna? Você investe os seus recursos só nas coisas daqui, ou investe também na vida eterna? As decisões que você toma guiado ou guiada, acima de tudo, pelo seu conforto nessa vida aqui, ou por agradar o Deus que te dá a vida eterna? É aí que a nossa fé se demonstra. Ela não se demonstra só em eu dizer eu creio, eu acredito. Ela se demonstra nisso. Talvez você está criando seus filhos, fazendo investimentos, talvez investindo até tudo que você ganha. Porque eu quero que ele tenha uma boa profissão, porque eu quero que ele se dê bem na vida, eu quero que ele não passe pelos problemas que eu passei. Muito bem. E quanto à eternidade dele? Você faz sacrifícios de acordar mais cedo no domingo para trazê-lo para a escola dominical? Ou sacrificar o seu descanso de um sábado à tarde para trazê-lo para o Clube Oance? Ou de tirar momentos do seu dia e da semana para sentar com ele, orar e ensinar a palavra? Não, não dá, minha vida é corrida demais, eu tenho coisa para fazer, conta para pagar, papapá. E você acredita na eternidade? Ah, acredito, claro. Se eu não acreditasse, eu nem estaria aqui. Não, você não acredita. Porque se você acreditasse, você iria largar as suas tendas. Está entendendo a aplicação do alargar as tendas? Você iria investir também e principalmente onde? Na eternidade do seu filho. Você gastaria sua energia em orar para que outras pessoas, outras nações fossem alcançadas pelo Evangelho, fossem salvas para habitar essa eternidade que Deus tem para nós. Você gastaria tempo evangelizando pessoas, evangelizando parentes, proclamando a palavra de Deus para eles, para que eles habitassem nessa eternidade que Deus tem para nós. Você investiria suas energias e recursos para o serviço de Deus na igreja, para que ela pudesse alcançar outras pessoas para a eternidade que Deus tem para nós. Você aceitaria certos sofrimentos dentro do seu casamento, dentro de sua família, por conta da eternidade que Deus tem para nós. Mas não é incapaz disso. Isso significa o quê? Que para você é o seguinte: eu tenho que ser feliz aqui, porque se eu não for feliz aqui, eu nunca mais serei feliz. Tristemente, é esse o pensamento que domina boa parte de nossas mentes, que professamos acreditar numa eternidade. Tristemente é isso. Se isso aqui me faz infeliz, não estou nem aí para o que Deus diz. Eu deixo, porque eu quero mais é ser feliz aqui. E a eternidade? Onde é que fica? Um tempo sem fim de plena alegria. Se preparar para a eternidade, alargar as tendas é isso. É aceitar sacrifícios hoje. É aceitar sofrimento hoje, é aceitar perdas hoje, porque eu tenho certeza que eu terei toda uma eternidade para ser feliz. Então não tem problema. O que é 10, 20, 30 anos de sofrimento aqui, se eu vou ter uma eternidade inteira para ser feliz? Então, eu estarei investindo nessa vida? Sim. Eu estarei preocupado com o futuro dos meus filhos nesta vida? Sim. Mas acima de tudo, em onde eles vão passar a eternidade? Será que eles estarão nesse reino? Será que eles estarão dentro dessa tenda alongada ou não?
Duas convocações. Cante feliz, vibre de alegria. Não por causa da situação presente, mas por causa da certeza da promessa de Deus, de um mundo eterno e feliz que Ele tem para o seu povo. Invista nisso, prepare-se para essa eternidade, fazendo escolhas aqui, que vão refletir acima de tudo lá. Aceitando muitas vezes perdas temporais, sofrimentos temporais, por causa de uma glória eterna. Mas em terceiro e último lugar, viva sem medo, viva com confiança, porque em lugar de vergonha, Deus te dará honra. Os versos 4 e 5. Não temas, não tenha medo, você não será envergonhada. Não tenha vergonha, você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha de sua mocidade e não se lembrará mais da desgraça da sua viuvez. Temos uma ordem, não tenha medo, acompanhado de vários termos para indicar situações de vergonha, de desonra, de humilhação, de vexame. Vergonha do tipo, a sensação de inadequação, de não ser aceito, de não ser querido, de ser menos do que deveria ser, de ter falhado. Podemos ilustrar essa vergonha aí, que aparece num dos termos, quando você foi convidado para uma festa e desapercebidamente você foi de roupa esporte e chegou lá, está todo mundo de roupa, aí como é que você se sente? A alma da festa, passeando livremente, tá nem é assim? Você procura um cantinho para ficar aqui, ninguém me note. Então, uma das palavras fala desse tipo de vergonha, em que eu me sinto inadequado, eu sou diferente de todo mundo, aqui todo mundo é de um jeito, eu sou de outro, todo mundo se veste de um jeito, eu sou de outro, todo mundo é de um nível, eu sou de outro, então eu me sinto inadequado, envergonhado por causa disso. Uma outra espécie de vergonha que vai aparecer aí é a vergonha do ser ultrajado, de ter sua honra ofendida. Deixe-me ilustrar. Com você está andando na rua em pleno dia e para um assaltante, coloca uma arma e diz para você tirar toda a sua roupa e ele leva embora e deixa você nu ou nua. Como é que você fica aí? Bem à vontade, não é assim? Não, você fica todo envergonhado. Foi culpa sua? Não, mas você fica envergonhado. Sua honra foi ultrajada. Você foi ofendido. Na vida nós enfrentamos esses tipos de vergonha, não necessariamente tão radicais assim, mas pessoas que nos envergonham, falam mal do nosso nome, espalham notícias falsas. Mas tem também a vergonha da esperança que não se concretiza, da confiança que decepciona. Esse é outro tipo de vergonha que aparece numa das palavras aqui. É você acreditar piamente que algo vai acontecer e não acontece. É a vergonha que os pais muitas vezes passam quando tem filho pequeno e em casa eles faz isso e o menino faz. Dizem não, faz isso e o menino faz. Aí chega um visitante, quer ver que ele faz isso? Aí menino faz isso, aí o menino não faz. Certo? É mais ou menos esse tipo de vergonha, de decepção. Você espera uma coisa e não acontece. E também tem a vergonha da culpa, dos nossos fracassos, das nossas falhas. Em certo sentido, nós vivemos carregados de vergonhas. Vergonha de nós mesmos, vergonha dos outros, vergonha porque não temos o que gostaríamos de ter, não somos o que gostaríamos de ser, vergonha porque fracassamos muitas vezes, porque erramos, porque falhamos. O passado muitas vezes vive como uma sombra e a gente tem medo que ele seja descoberto, porque isso nos trará vergonha. E aí nós vemos com medo. Aí o que é que Deus diz? Tenha mais esse medo não. Porque um dia tudo isso aí será passado, esquecido. Ninguém mais vai lembrar disso. Ninguém mais vai trazer isso à memória. Os seus fracassos,
os seus erros, as humilhações que você passou, as ofensas e afrontas que fizeram contra você, as decepções que você teve, as frustrações, tudo isso não será mais lembrado. Por quê? E agora voltemos à imagem, né? Lembra aí? A imagem é de uma mulher sem filhos. E porque ela estava sem filhos, ela foi abandonada. E ela está morando na tenda dela sozinha, solitária. E todos olham para ela e a consideram. Aquela mulher lá é amaldiçoada por Deus. Olha como ela vive sozinha ali. Ela não tem ninguém com ela. Aí Deus diz, olha, mas cante de alegria. Um dia você vai ter muitos filhos. Aumente aí a tenda. Essa tenda é pequena. Aumente sem pena, porque ela vai se encher. E trate de não ter medo de que você vai ficar decepcionada de novo, de que você vai confiar, isso não vai acontecer, do teu passado te assombrar novamente com a vergonha. Esqueça isso. Sabe por quê? Porque o teu Criador será o teu marido. E o nome dele é Senhor dos Exércitos. O Santo de Israel é o teu Redentor. E ele é chamado o Deus de toda a terra. E aqui nós temos um exemplo de poesia em paralelo de 3 linhas. O teu Criador é o teu marido e o nome dele é Senhor dos Exércitos. Aí se você colocar ao lado, o Santo de Israel é o teu Redentor e o nome dele é Deus de toda a terra. Deus está dizendo, olha, sabe qual vai ser o teu marido? Quem é que vai ser? Deus, Senhor dos Exércitos. Você vai casar, Deus está dizendo para, lembra, é uma figura poética, uma imagem poética. Você vai casar com o teu Criador. E sabe qual é o nome dele? Senhor dos Exércitos, Senhor Todo-Poderoso. Sabe quem é o teu Redentor? E lembra que esta é uma palavra que tem sido repetida muito nessa segunda parte de Isaías. E eu tenho explicado que o Redentor, na cultura de Israel, era o parente encarregado de resgatar a terra, resgatar a pessoa da escravidão e suscitar descendência. Lembra de Boaz e Ruth? Ele era o Redentor. Então resgatou Noemi e Ruth de uma situação de trabalho quase escravo, resgatou a terra e suscitou descendência. Jerusalém estava sem sua terra, trabalhando como escravo e sem descendentes. Aí Deus disse, mas quem é o teu Redentor? Sou eu, o Santo de Israel, o alto e sublime, o que está sobre todos, e o meu nome é Deus de toda a terra. 2 destaques aqui. Pense em você e seus filhos. O que você seria capaz de fazer para que seus filhos não sofressem? Até dar a vida, concorda? Mas mesmo se você der a vida, você impede o sofrimento de seus filhos? Impede? Não. Por quê? Porque você não é todo poderoso. Você tem amor, mas não tem poder para fazer com que o seu amor realize os seus desejos na vida de seu filho. Isso acontece com Deus? Não. Deus tem amor e tem poder. Por isso ele pode prometer isso aí. Você está com medo da vergonha voltar? Esqueça isso. Não vai voltar. Você está com medo da culpa voltar? Esqueça, não tenha medo disso, não vai voltar. Você está com medo de ficar decepcionado de novo? Esqueça, não vai acontecer. Só uma pessoa pode garantir isso, gente. Quem? Só Deus. Porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Santo de Israel, o alto e sublime. Mas um outro destaque. Na cultura de Israel, como na nossa até pouco tempo atrás, a moça quando casava levava o nome de quem? Do marido. Se fosse um nome ilustre, tal. De quem é o nome que o povo de Deus vai levar? Do próprio Deus. É como se Deus dissesse, você está casando e não está casando com qualquer um não. Você vai casar e não vai casar com qualquer um não. Vai casar com o Senhor de toda a terra. Então esqueça a vergonha.
Esqueça o medo, esqueça as falhas, confie, viva com confiança. Algumas vezes, nós carregamos esse fardo da vergonha. Fizemos escolhas erradas na vida. Estas escolhas deixaram marcas. E há pessoas que são especialistas em não nos deixar esquecer estas marcas. Não é assim? Ah, lembra? Você está aí hoje assim, mas lembra? E aí a gente muitas vezes carrega esse medo da vergonha de nossos atos passados, das humilhações, e a gente se tolhe, e a gente não serve como deveria servir, e a gente se esconde, e a gente só faz o que ninguém vai notar, porque vai que cavem aí o meu passado e vão descobrir. Mas se você é servo de Deus, tem uma promessa. Se você é serva de Deus, tem uma promessa. As tuas vergonhas já caíram no servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Não tenha mais medo disso. As pessoas podem até lembrar, as pessoas podem até te ultrajar, podem até te ofender e te humilhar, mas Deus está dizendo o quê? Esqueça, eu vou casar com você, não importa o que você fez no passado, você vai ser meu povo, você vai pertencer a mim, eu sou o teu redentor. Levante a cabeça, não porque você confia em você, levante a cabeça porque você confia em mim. O teu passado eu perdoei, a tua condenação eu anulei, a tua culpa meu filho levou. Confia em mim, olhe para aquele tempo eterno, quando o meu reino estiver instalado nesse mundo, para aquela alegria permanente, que eu estou prometendo e garantindo, e que eu quero que você viva à luz disso, que você não enfie a cabeça e os olhos apenas nos problemas daqui, nos apertos daqui, nas situações difíceis daqui, não, olhe para as minhas promessas, olhe para o que eu vou fazer lá na eternidade, vou levar você para habitar nesse reino, olhe para isso, tenha fé de que vai ser desse jeito, mas viva essa fé hoje, desfrute dessa alegria hoje, não tenha uma fé apenas na mente ou para cantar, mas tenha uma fé que modela a tua vida, que modifica a tua vida, de uma alegria que é desfrutada em esperança, de uma alegria que enche o coração agora, não porque as coisas estão bem agora, mas porque eu tenho certeza que um dia elas ficarão bem, que um dia será só felicidade. Eu tenho certeza que o abandono, a solidão, a sensação de vazio agora, um dia o meu coração estará cheio da presença de Deus e dos outros servos de Deus, por uma eternidade. Eu tenho certeza que a pequenez de agora não será para sempre. Um dia seremos grandes reinando com Deus. De que os apertos que passo agora não vão me sufocar, porque um dia vai ter um alívio pleno, de que a vergonha, a culpa que carrego agora, não será para sempre. Um dia ela será esquecida. Que o desprezo, a marginalização, tudo isso vai ficar para trás. Então, mesmo sofrendo agora, se canta com alegria. Mesmo estando no aperto agora, se pensa com grandeza. E mesmo passando por vergonhas, desprezo agora, eu tenho esperança da honra que Deus vai trazer. É assim que o servo e a serva de Deus vive. Não vive sufocado, deprimido, arrasado, apático, porque as coisas não estão dando certo hoje.
Não vive arrasado com a culpa, com o fracasso. Não. Não vive se escondendo com medo. Não. As coisas estão difíceis. Tem dor, tem perdas, tem morte, tem sofrimento. Mas tem uma esperança. Um dia, a felicidade será para sempre. Amém.